Olá, aqui quem fala é o professor Luciano e nós vamos dar início aqui a uma série de 3 vídeos sobre normalização. O primeiro vídeo vai abordar a primeira forma normal, o segundo vídeo vai abordar a segunda forma normal e o terceiro, por fim, a terceira forma normal, certo? Começando então com a primeira parte, eu gostaria de ressaltar algumas nomenclaturas que serão utilizadas durante esses 3 vídeos. Primeiramente, eu gostaria de lembrar a vocês que dependendo de qual é o sistema que vocês estão utilizando, o banco de dados, o cliente para acesso ao banco de dados, nós temos aqui os campos que podem ser chamados também de field, de informação, dados ou então, às vezes, até mesmo de coluna, certo? Então, quando eu falar sobre campos, sobre coluna, estarei me referindo a estes itens aqui, certo? As colunas ou os campos, certo? Ou dado que fica aqui. Quando eu me falar em linha eu estarei me referindo a um conjunto de dados, né? Que também é chamado de linha, de registro, recorde ou tupla. É muito utilizado tupla quando se refere então a esse conjunto aqui de informação, certo? E quando nós falarmos em entidade, também estamos falando aqui no caso sobre todo esse conjunto que é uma tabela. Então tabela e entidade é a mesma coisa, assim como linha, registro, tupla é a mesma coisa, e assim como campo, dado, informação, coluna é a mesma coisa, certo? Muito bem. Então vamos falar o que é essa normalização em banco de dados. Esse é um conceito que foi introduzido em 1977 por Code, e ele propôs o seguinte, que as boas relações entre as entidades, certo? Os relacionamentos entre as tabelas em uma base de dados, ela atende a pelo menos 3 formas normais, que serão as formas que nós vamos apresentar aqui, começando pela primeira forma normal. O que é essa primeira forma normal? O que caracteriza isso? O que ela quer, em que condições tem que estar uma estrutura para ser considerado que foi aplicada já a primeira forma normal? Primeiro, ao olhar para uma tabela que nós estamos planejando, que nós estamos inicialmente formulando, nós temos que lembrar que na primeira forma normal nós temos que reprovar os atributos multivalorados, certo? Ou atributos que se referem aos campos, aos valores, ok? O que é multivalorado? São aqueles campos, aqueles aqui no caso chamado de atributos, que admitem mais de um valor. Por exemplo, eu botei aqui como um atributo, um campo, certo? Uma coluna em que ela é chamada, por exemplo, de celular ou telefone, geralmente telefone. E ali naquele coloca-se mais de uma informação referente coloca-se um número do celular, o número do telefone residencial, tudo em um único campo, em um único atributo, em uma única coluna. Então disse então que ela está multivalorada, né, porque tem múltiplos valores. Isso tem que ser, no caso, reprovar. E lembrando aqui, eu ponho a observação, reprovar não significa que esse dado será excluído, mas sim será reorganizado dentro da estrutura. A primeira forma normal também visa retirar, né, reprovar, aqui no caso, os atributos compostos. O que é um atributo composto? Por exemplo, que eu tenho um campo, né, que eu tenho um atributo, que eu tenho uma coluna chamado nome. E nela eu tenho nomes e sobrenomes na mesma informação, certo? Daqui eu posso retirar mais de uma informação. Isso quer dizer que esta aqui é uma informação composta por mais de uma informação, certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reorganizar ela. Outra coisa importante é que o domínio dos atributos, o domínio dos campos, o domínio aqui desta coluna deve incluir apenas valores atômicos, no caso indivisíveis, certo? Não seja como, por exemplo, fulano da Silva, que pode ser dividido. Isso aqui é um atributo que pode ser dividido por fulano, que é nome, e da Silva, que é sobrenome. Outra coisa que é necessária também, para a primeira forma normal, que deve existir uma chave primária. Uma chave primária é um campo, é um atributo, certo? É uma coluna na qual ela faz uma identificação única daquela tupla, daquela linha, daquele registro de informações. Bom,
Outro detalhe também que deve se observar quando está se aplicando a primeira forma normal é que nesta relação, certo? Nesse conjunto de informações, não pode possuir atributos multivalorados ou relações aninhadas. É quando você percebe um conjunto de informações na qual valores ali podem formar então uma próxima tabela. Esses valores poderiam estar em uma outra tabela e, no entanto, estão dentro de uma, todas alinhadas, formando um tabelão, certo? É o que se chama de uma tabela dentro da outra. Bom, o interessante agora é nós vermos aqui alguns exemplos e estou apresentando aqui uma tabela, uma entidade, na qual ela possui 3 campos ou colunas ou atributos, né? Chamado nome, olha só, a outra é endereço e a outra é telefone. Bom, esta aqui é a tabela projetada inicialmente, né? Nós queremos armazenar nome, endereço e telefone. Bom, aplicando a primeira forma normal, o que eu vejo? Eu encontro aqui campos que são chamados de campos composto. O primeiro campo composto que eu vejo aqui é o endereço. Por que composto? Porque o campo endereço eu posso ver que ele está composto pela informação logradouro, mais a informação número e mais a informação bairro. Então, o campo endereço é um campo composto por 3 outros campos, né? Então, eu tenho mais de um valor dentro de um único campo, de um único atributo. Como eu faço isso? Eu vou excluir ou reprovar? Bom, eu vou reprovar, mas eu não excluo, eu rearranjo, eu transformo esse atributo, este campo, esta coluna endereço, nas outras, digamos, 3 outras colunas que podem reorganizar os dados que estão ali dentro. Então, o que eu faço? Eu excluo a coluna endereço e transformo ela em logradouro, número e bairro. Eu adicionei outras 3, certo? Eu fiz uma decomposição da coluna endereço. Por quê? Porque endereço é um valor composto e agora está dividido. Então, a primeira forma normal, nós aplicando nesta tabela aqui, nós já tivemos aqui esse primeiro resultado para a organização dos nossos dados. Muito bem. Nós podemos ver também que nome, conforme mostra aqui, nome também é composto, porque eu tenho nome e sobrenome. Então, o que eu faço? Eu reprovo isso tudo aqui, mas eu não excluo, né? Eu crio depois aqui, então, um campo chamado nome, um atributo, e um atributo chamado sobrenome, certo? Então, eu começo então a organizar, pode ver que está acontecendo já uma transformação para a organização dos dados, que é muito importante para a hora de nós pudermos fazer as consultas e obtermos da nossa base de dados os dados sem ser ambíguos ou então sem tentar ficar procurando informações e não encontrar, porque aí nós temos uma coleção de dados e nós não conseguimos extrair valores que nós queremos ali. Outro ponto muito importante que é levado na normalização é que deve-se ter uma chave primária. O que é uma chave primária? Chave primária é aquele campo, é aquela coluna, é aquela atributo que faz com que a tupla, ou seja, a linha, né, o registro de informações se torne único. Eu possuo aqui algum campo que possa fazer isso? O campo nome não, porque pode ser que ele está se repetindo, né? E uma chave não se repete, ela é um valor único. Sobrenome também não. Então, rua também não, números pode ser. Então, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar aqui um novo campo, uma chave primária, com alguma informação que faça sentido, né, de identificar como única uma tripla ou uma linha aqui. Uma ideia seria colocar CPF, pois eu sei que para cada registro, né, para cada informações, o CPF não deve se repetir. No entanto, nós não temos CPF aqui. Eu poderia adicionar, seria uma solução, ou então eu posso adicionar, o que é mais comum, uma chave primária numérica, que é uma identificação para identificar cada uma dessas linhas como única, certo? Como ficaria isso aqui, assim de forma prática? Olha só, eu adiciono aqui uma nova coluna que eu chamo de código,
e cada uma tem um número. Então eu posso fazer uma referência a uma dessas linhas, dessas tuplas, desses registros. Por exemplo, eu quero fazer um acesso para saber a informação de um registro único, né? Bom, fulano tem mais de um, da Silva tem mais de um. Então, mas se eu me refiro ao código 1, bom, estou me referindo somente a esta linha, porque como isso aqui é uma chave primária, ela é única. E a primeira forma normal pede que também tenha-se uma chave primária para cada entidade, para cada tabela. Bom, aí vocês podem ficar pensando, poxa, eu tenho então que lembrar do código que eu vou botar para cada um. Bom, existe nos bancos de dados, nos que nós trabalhamos aqui no caso o Postgres, mas na maioria dos bancos de dados existe MySQL ou então até SQLite. Eles possuem então um tipo de dado chamado autoincrementável, em que eu não preciso informar qual é o código, ele sabe internamente qual foi o último código que foi adicionado e aí ele passa a adicionar o próximo, então fazendo uma contagem sem passar essa responsabilidade então para o desenvolvedor ou para quem está inserindo os dados lá dentro. Bom, o que mais eu posso observar aqui? Eu posso observar que eu tenho um campo telefone. Esse aqui é o campo que nós consideramos multivalorado. Por quê? Porque em um campo aqui eu tenho um número de um celular, eu tenho outro número de celular, eu tenho um número residencial. Assim como muitos eu tenho somente um número celular, tem outros que eu estou colocando aqui mais de um valor. Ao observarmos a estrutura desta entidade, desta tabela, pelas regras da primeira forma normal, eu tenho que pegar estes campos que são multivalorados, reprovando eles. Esse campo não pode existir, mas eu não excluo os dados que estão nele, certo? Eu tenho que readequá-lo. Como eu vou readequar? Primeiramente, eu retiro ele da tabela e transformo esses dados em uma nova tabela. Esta nova tabela tem os dados e possui uma identificação única. Lembra daquela regra que na primeira forma normal as entidades, as tabelas precisam ter uma chave primária ou uma chave que identifique? Então eu ponho uma identificação única. Mas como eu vou associar cada um dos números que está aqui com o seu respectivo dono? Bom, aí o que eu devo fazer é pegar esta chave primária, certo? Aqui, ela representa esses valores e eu tenho a chave primária dos nomes que elas serão exportadas para cá como chave estrangeira. Como isto fica? Da seguinte forma. Eu adiciono mais uma coluna que é referente à chave estrangeira. Então, eu tenho lá um cliente, né, no cadastro de número 1 e ele tem aqui, coincidentemente, a identificação do telefone dele de número 1. Já quando eu tenho o código número 2 do cliente, do cadastro, do aluno, do estudante, eu não sei o que é o cadastro, número 2, certo? Eu tenho este número, e aqui número 2 de novo, e este número. Então, esses dois valores que antes estavam juntos em um único campo, agora eles estão cada qual no seu campo separado. E como eu faço isso? Através do uso de chave estrangeira. Bom, fica então assim. A nossa normalização que nós começamos lá, nós colocamos aqui uma chave primária, que não tinha. Nós pegamos esse campo que era nome e decompomos ele em nome e sobrenome. Nós pegamos o campo que era endereço e o decompomos então em outros dois campos, que é logradouro, número e bairro. Nós pegamos o campo telefone que era multivalorado, transformamos ele em uma outra tabela com a sua devida chave primária, trazendo para cá como chave estrangeira então o código da tabela cliente. Então se aplicou aqui a primeira forma normal naquela tabela que nós tínhamos inicialmente, certo? E aqui concluímos então a primeira forma normal. Até a próxima.